Oi, gente. Meu nome é Isabel, eu sou nutricionista da Eludicar. Hoje a proposta é a gente pensar um pouco sobre alimentação nessa época de quarentena, né? Minha intenção foi reunir algumas orientações, dicas práticas para lidar com essa fase, né? Uma vez que a melhor forma de a gente se proteger e proteger os outros em relação ao coronavírus é o isolamento, né? O isolamento impõe, na verdade, uma outra forma aí da gente lidar com as nossas atividades. Então, meu convite é para a gente refletir um pouco sobre a melhor forma de fazer e de cuidar da alimentação nesse momento. Eu vou iniciar retomando um documento super importante que a gente tem, o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento oficial do Ministério da Saúde, lançado em 2014, segunda versão, né? Ele é importante para vários momentos, mas eu acho que para esse momento ele traz coisas bem importantes, então eu vou enfatizar 3 pontos dele, tá? O primeiro, que é uma das primeiras coisas que o guia fala é coma comida e não nutrientes, né? Então, a lógica é parar de pensar só em carboidrato, proteína e gordura e ficar naquela maluquice e pensar em comer comida de verdade. E aí ele vai orientar como fazer isso, né? Como comer comida de verdade a partir da classificação dos alimentos segundo o seu grau de processamento. Então, ele vai dividir todos os alimentos em 4 grupos e eu vou tentar explicar de forma mais rápida. O primeiro grupo ele fala que é o alimento in natura ou minimamente processado. O segundo grupo ele fala dos ingredientes culinários. O terceiro grupo, os processados e os ultraprocessados. Então, para explicar isso, eu vou usar o milho, por exemplo. O milho, a maioria das pessoas já viu uma plantação de milho, né? O milho ele tá lá na plantação, em volta daquela capinha verdinha, e a gente consegue comprar ele em alguns lugares dessa forma, com essa capinha. Esse seria o alimento in natura. Da forma que ele tá na natureza, ele chega pra gente, né? Quando esse milho, por algum motivo, ele é descascado, então retira-se essa parte verdinha, coloca-se ele numa embalagem, numa bandeja e em volta um plástico, a gente fala que é minimamente processado, então ele foi descascado e embalado, né? Então, da forma que está na natureza é a forma como ele chega, a segunda forma só veio descascado. Então, esse é o primeiro grupo que o guia coloca, né? E a maior parte do que a gente come deveria ser deste grupo. O segundo grupo, que é o de ingredientes culinários, ele separa num grupo os ingredientes que a gente utiliza para transformar o alimento em comida, né? Então ele fala do sal, do açúcar, dos óleos e das gorduras. São ingredientes, e aí ele vai falar muito do cozinhar, né? O guia tem um apelo bem importante por isso, vou falar um pouquinho disso também. E são ingredientes, então, que a gente utiliza para cozinhar e que a gente não deve abusar, né, no uso deles. O terceiro grupo aí que ele coloca é o grupo dos processados, né? Na lógica do milho, seria, por exemplo, o milho em lata. O milho em lata, quando você abre, você tem clareza de que é aquele mesmo milho que estava na espiga, né? Ele foi retirado da espiga, mas ele está íntegro ali ainda o grão. Só que essa lata, ela já vem com um conteúdo de água com sal, né? Então, esse alimento processado, a gente já vai comer com um pouquinho mais de cautela, porque ele tem uma quantidade a mais de um dos ingredientes culinários, né? Então, esse seria o terceiro grupo. E o último grupo é o grupo dos ultraprocessados. Na lógica do milho ainda, seria, por exemplo, o salgadinho de milho, aquele que vem no pacote bonito, brilhante, né, com 20 mil vitaminas que a indústria diz que põe. Quando você abre um salgadinho, você não tem referência do alimento in natura, né? Então foi a indústria que produz, né, esse produto, e daí eu não vou mais chamar de alimento, eu vou chamar de produto. A indústria pega esse alimento, transfigura ele de uma forma que você não tem mais nenhuma referência, inclusive nutricional, né? Os ultraprocessados têm uma quantidade de nutrientes muito ruim. E, para além disso, ela tem, em geral, o excesso
dos ingredientes culinários e a maioria deles vai ter excesso de todos, de sal, de açúcar e de gordura, né? Então, é esse produto que você já não tem mais referência de nada do que você encontra na natureza, por exemplo. Né? Então, o guia vai falar isso, né, de como a comida e não nutrientes, a partir dessa visão aí de como os alimentos estão sendo produzidos. Regra básica para a gente descobrir o que é ultraprocessado. Embalagem muito colorida, muito bonita, com várias alegações. Olhou a lista de ingredientes, tem mais que 5 ingredientes, tem um monte de ingredientes que a gente não sabe nem ler, que a gente não tem nem acesso, é ultraprocessado. Simples assim. Fora isso, eu queria colocar mais 2 pontos que o guia traz para a gente pensar aí sobre a nossa alimentação. O guia pontua também da seguinte forma: dê à alimentação a importância e o tempo que ela merece e precisa, né? Então, esse vai ser um ponto para a gente pensar. E a terceira coisa que ele fala é: a alimentação da casa deve ser de responsabilidade de todos na casa também. Então, a alimentação, se a gente for pensar, né, se todo mundo na casa come, é coerente que todo mundo se empenhe nessa atividade também. A alimentação é uma atividade que dá trabalho, que demanda tempo, mas quando a gente divide essas tarefas, as coisas tendem a ficar mais fácil, né? Então, é uma boa forma, nesse momento de quarentena, inclusive, da gente entreter, por exemplo, quem tem criança, adolescente em casa, para além de muitas coisas que a gente poderia falar, né, a respeito dessa divisão de tarefas aí. Claro, essa divisão, ela precisa respeitar a capacidade motora de cada um e a idade de cada um, mas desde o pequenininho lá de 2, 3 anos, se ele tem compreensão, ele tem capacidade também de ajudar em algumas coisas. Acho que isso vai ser uma coisa que ajuda, né, nesse momento, a organizar as coisas e aí lembrar que a gente tem diversas etapas aí do processo de lidar com a comida, né? Então, falei, o guia coloca muito a questão do cozinhar e é uma atividade super importante mesmo. Cozinhar é uma ferramenta importantíssima para a gente, dá autonomia, né? A gente tem certeza do que a gente está comendo, a gente tem certeza da qualidade do que a gente está comendo. Então, é uma ferramenta muito poderosa para a gente se cuidar, para a gente cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. E é isso, né? Cozinhar dá trabalho e faz bagunça, né? Mas também ela não só tem a questão da qualidade, né, da gente cuidar da nossa saúde, mas ela também pode ser utilizada para outras coisas, e aí eu vou pontuar algumas coisas interessantes. A gente pode falar em saúde mental, por exemplo, com o cozinhar, né, porque o cozinhar é uma atividade do que estão falando hoje do mindfulness ou da atenção plena, né? O cozinhar é uma atividade que ela implica em você estar aqui e agora, desenvolvendo alguma coisa, muito atento, né? Cozinhar tem etapas, enfim. Então, nesse momento em que está todo mundo tão ansioso, né? Que momento dá medo, etc., que a gente está com um abalo psicológico, é uma atividade que vai ajudar nisso também, né? Para todo mundo, independente da idade. Uma outra questão interessante aí nesse processo do cozinhar nesse momento é que a gente pode utilizar dessa atividade para desenvolver outras. Então, por exemplo, as crianças estão estudando em casa, né? O Manual das Bran fala isso, que a gente pode utilizar essa atividade do cozinhar para ensinar as crianças. Então, eu vou dar uma dica da gente fazer listas, montar o cardápio e tal. A criança tem um excelente treino de leitura e escrita, se ela se propõe ali a fazer essas listas, né? Quando a gente está fazendo uma receita, pesar, medir, contar, enfim, é um excelente treino de matemática, né? Esperar o tempo, enfim, etc. E de uma forma mais elaborada e mais rebuscada, dá pra gente ensinar ciência e biologia também para as crianças com o cozinhar, né? A partir da perspectiva de transformação do alimento, né? O ovo que cozinha, então muda, enfim, consistência, etc. Ou a mistura, né? Você mistura alguns ingredientes e aí dá um determinado resultado, enfim, a mudança desses ingredientes dá outro resultado. Então a gente pode utilizar dessa atividade também para fazer outras, por exemplo, entreter as crianças, né? Como bônus disso, que eu acho fundamental pontuar,
que a criança que interage mais com o alimento, não só na hora de comer, então não só na hora que surge o prato ali na frente dela, se ela tem a disponibilidade de, nesse momento, basicamente cozinhar, né, mas em outros momentos ir comprar em feira, em sacolão, né, então desempenhar atividades outras, né, que não só o comer com a comida, faz com que essa criança, em geral, se disponibilize mais a experimentar alimentos, se torne menos seletiva e coma mais, principalmente do grupo de frutas, legumes e verduras, que é uma das principais dificuldades aí que a gente tem, não só as crianças, né, mas é uma queixa mais frequente nas crianças. Então a gente tem aí o cozinhar como uma atividade bem interessante para várias coisas, não só para a questão da qualidade da alimentação, que eu acho que é interessante. Daí, pensando nessa questão aí do cozinhar, eu separei algumas dicas práticas aí para ajudar nesse processo, né? É fundamental não só para alimentação, acho que para tudo nesse momento, né, que a gente está mais em casa, estabelecer rotina. Rotina, estabelecer horário para fazer as coisas, né, organiza todo mundo, né, acho que não só a criança, organiza todo mundo e é algo bem importante nessa fase, né. Para alimentação, quando a gente estabelece rotina, a gente evita alguns problemas. E aí eu escutei uma colocação, inclusive, que falou assim, evita que a gente tenha que fazer escolhas difíceis o tempo inteiro, né? Então, quando a gente estabelece ali a rotina, a gente consegue automatizar um pouco esse processo, ele não fica tão desgastante. Porque a gente pode pensar, por exemplo, se a gente tem que se haver com a alimentação no momento da fome, a gente já tá irritado, a gente já tá desconfortável com o desconforto da fome. Se tem criança, a criança também tá irritada, vira aquele frenesi, né? Se a gente já tem isso organizado antes, esse processo fica muito mais tranquilo, né? Então, rotina, organização e planejamento são algo que para alimentação são muito importantes. E aí tem um outro ponto também em relação à rotina. Quando a gente não estabelece rotina para alimentação, muito frequentemente o que vai acontecer é que a gente vai cair na armadilha do ultraprocessado, né? A gente vai fazer do ultraprocessado a alimentação que vem pronta para esquentar ou pronta para comer já. E aí o ultraprocessado que é consumido frequentemente, ele vai apresentar alguns problemas. Aí eu contei 4 coisas aqui bem importantes. A primeira coisa é que o ultraprocessado, em geral, ele não alimenta, é aquela coisa, então, você come a lasanha congelada e dali uma hora você tá com fome de novo, e aí você fica nesse esquema, né, de belisca, fome, come, continua com fome, então ele não alimenta de verdade. Então ele propõe uma dinâmica ruim para o seu dia a dia. Quando a gente faz um prato de arroz, feijão, né, mistura legumes e verdura, a gente tem uma saciedade maior, a gente aguenta por mais tempo. Segundo problema do ultraprocessado, a contribuição nutricional dele é muito ruim. Então, nesse momento de pandemia, tem um monte de gente angustiadíssima em relação ao sistema imunológico, é um desserviço para o nosso sistema imunológico dar ultraprocessado para ele se alimentar, né? Com uma condição nutricional muito ruim. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, ele é caro. O ultraprocessado é caro. Quando a gente põe na ponta do lápis ali, tudo que a gente compra, vai uma boa quantidade de dinheiro. Quando a gente tira isso da lista de da lista de compras, a gente consegue fazer um redimensionamento interessante do dinheiro. Então, um terceiro ponto para a gente pensar. E por último, quando a gente consome ultraprocessado com frequência, o ultraprocessado ele tem hipersabor. Então, em geral, se a gente come muito dele, a gente vai tendo mais dificuldade de comer o alimento in natura, o alimento caseiro. Porque o alimento in natura, ele não tem esse hipersabor, né? Ele não é muito salgado ou muito doce, né? E aí tem um outro problema. Por que em geral também come-se menos fruta, legumes e verdura? Porque esse é o grupo que mescla sabores. Então ele mistura azedo e doce, amargo e salgado, né? E aí se a gente está muito mal acostumado com hipersabor, a gente vai tendo dificuldade de lidar com esses outros sabores, e principalmente o grupo de fruta, legumes e verduras vai fazer essas mesclas. Então, mais uma coisa para dizer contra a gente comer sempre o ultraprocessado. Não é que a gente nunca vai comer, não é que a gente tem que abominar.
ele faz parte da alimentação, né? Eventualmente a gente vai precisar, a gente só vai ter essa ferramenta. Mas por que falei tanto do cozinhar, né? Porque daí cozinhando a gente tende a não cair nisso, não ficar só no ultraprocessado. Então é importante tanto estabelecer rotina quanto cozinhar em conta disso, né? Para otimizar o processo aí de planejamento das refeições e para a gente se proteger nesse momento, já que a gente não pode ficar saindo de casa, o mundo ideal é que a gente faça a compra toda semana, principalmente por conta dos alimentos frescos, né? Mas nesse momento, para a gente se proteger de forma geral, seria interessante que a gente fosse no mercado a cada 15 dias. Então, a gente fazer o planejamento das refeições para 15 dias, para não precisar ficar saindo o tempo inteiro. E aí, como efetivamente a gente pode fazer esse planejamento de organização? Planejar cardápio para 15 dias. Então, pegar uma folha de sulfite, separar ali 7 espaços, né, de segunda a domingo, e colocar o que vai ter no café da manhã, o que vai ter no almoço, o que vai ter no lanche da tarde. Lanche é uma refeição negligenciada, é importante de programar também. A janta, né? E aí, estabelecer o que vai ser comido. Aí dá pra gente fazer esse planejamento, dá pra gente fazer de duas formas, né? A gente começa de pontos diferentes. Ou a gente planeja esse cardápio, a partir desse cardápio, né? Coloca, por exemplo, a criança que tá lendo e escrevendo para fazer uma lista do que já tem na despensa e na geladeira. E aí, a partir do cardápio, o que tem o que já tem em casa, fazer uma lista do que vai precisar ser comprado. Ou a gente pode fazer diferente, fazer uma lista primeiro do que já tem em casa, o que tem na geladeira e o que tem na despensa, né? Fazer o planejamento do cardápio a partir desses e ver o que tá faltando e fazer uma lista de compras. Então, dá para fazer essas etapas e aí o ponto de partida, enfim, vai de cada um, de como cada um achar mais fácil. E fazer compras com a lista. Por que é importante fazer compra com lista? Primeiro, a gente não precisa fazer estoque de comida, a gente é desnecessário, é injusto, provavelmente um monte de coisa vai estragar, né? A gente não precisa disso nesse momento. E ir com a lista evita que a gente esqueça, desperdice alguma coisa ou cometa algum impulso, né? Então falam, nunca vá fazer compras com fome, também é uma boa dica, e também nunca vá de mãos vazias, né? A lista ajuda nessa programação, principalmente agora que a gente precisa dessa organização, é isso, a gente tá falando de 15 dias, é uma sugestão interessante, tá? Nas compras também, uma outra dica para esse momento, né? Evitar plástico, se for possível. O vírus do coronavírus, ele vive melhor em plástico, ele vive pior em materiais porosos, então papel, papelão, por exemplo. Então, quem puder evitar o plástico é uma orientação. E nessa fase em que estamos, muito provavelmente adentraremos aí numa crise econômica. Quem puder, né, comprar de pequenos produtores, pequenos mercados locais, é uma orientação interessante, é uma atitude interessante para a gente ter, né, porque são esses que vão sofrer nessa fase. Para quem puder, tem 2 locais que vendem orgânicos que a gente orienta, né, Ludicar. Então tem o Instituto Chão, que fica na Vila Madalena, e tem o Instituto Baru, que fica no Butantã. São 2 lugares que tem esse tom, né, de pequeno produtor, e tem os orgânicos, que é bem interessante. Então, em relação ao planejamento e às compras, são esses pontos. Quando essas compras chegam em casa, tudo tem que ser higienizado, né? Aí tem uma autora muito interessante que eu adoro, que é a Sophie Derham. Ela fez um blog junto com uma outra nutricionista que é chefe também, a Eliane. Elas fizeram o blog Unidos na Quarentena e elas deram várias dicas muito legais, mas elas fizeram um manualzinho sobre como cuidar, né, desse processo de higienização aí para não contaminação, desde a hora que você está no carro até chegar em casa. Então acho que é um material legal também da gente ter em mãos para isso e para outras coisas também que eu vou falar. Os alimentos frescos, né, fruta, legumes e verduras, continuamos tendo que higienizar, os que são comidos cru, higienizados em água clorada, né,
O interessante é que se higienize tudo antes de colocar na geladeira, agora, né, antes de estocar, antes de guardar nos armários. Tudo que for possível ser higienizado com água e sabão, né, aí não só os frescos, toda a embalagem, tudo, ou com água e sabão, ou com álcool 70, ou com a solução clorada. Tem um manual da Prefeitura de Contagem muito legal, que eles ensinam aí a diluição para fazer essa higienização, pensando em matar o vírus do coronavírus, né? Então, acho que é algo interessante aí da gente cuidar também. Como eu tô pensando, né, em fazer essa programação para 15 dias, né, das refeições, alimentos frescos que estragam mais rápido, a gente vai comer na primeira semana, né? Então, banana, mamão, alface, por exemplo, que estragam mais rápido, a gente vai comer nessa primeira semana. E alimentos que demoram mais para estragar, a gente come na segunda semana, né? Então, alguns mais rapidamente tem no manual das braníssimas: maçã, laranja, limão, goiaba, melão, abacaxi, aipo, brócolis, cebola, cenoura e a abóbora com casca, porque ela descascada em cubos ela estraga mais rápido. Esses estragam mais devagar, ainda mais se a gente guardar na geladeira direitinho. Então dá pra gente colocar eles para a segunda semana, por exemplo, né? Os legumes que estragam mais rápido, uma outra opção também para eles durarem um pouquinho mais é a gente fazer o processo do branqueamento, que é um procedimento feito antes do congelamento, que serve para estocar e eles não estragarem, e preserva também o valor nutricional deles. No manual da Asbran tem lá o passo a passo bonitinho. É um processo simples, mas que envolve etapas, em que a gente vai ferver esse alimento e depois colocar na água gelada, né? Vai dar um choque térmico. Na minha página do Instagram, que é o nutrir.mamá, tem tanto um post sobre como higienizar os alimentos, inclusive os que não forem orgânicos, tem uma segunda etapa que é para diminuir o conteúdo de agrotóxicos, quanto eu fiz uma publicação mais recente sobre o branqueamento. Cada legume tem um tempo para fazer o branqueamento, para ferver e para deixar na água gelada, né? E aí vai oscilar entre 2 e 4, 5 minutos, se eu não me engano. Mas é um procedimento bem simples que ajuda aí nesse processo também, né? Se a gente precisa que a comida dure mais agora, pra gente ir menos ao mercado, é um processo interessante também pra gente fazer, certo? Aí lembrando, comida em geladeira, a gente dura 3 dias. E comida no congelador dura 3 meses, né? Comida pronta. Então, fazer a comida, por exemplo, a mais agora, né? Para durar mais, para não ter que ficar cozinhando o tempo inteiro. Aí tem esses prazos aí: 3 dias de geladeira, 3 meses em congelador, que é interessante a gente ter em mente. Daí, uma outra questão também que surgiu é quem pede comida em delivery, né? Aí eu queria pontuar 2 coisas. Para quem pedir comida, tudo que entra em casa precisa ser higienizado, então essas embalagens precisam ser higienizadas. Isso é uma primeira coisa do delivery. A segunda coisa do delivery, que daí é uma sugestão que eu dou, é que, em geral, a comida do delivery ela vem com algumas faltas. Então, o grupo de hortaliças é um que falta muito. Então, ter a salada já higienizada, né, só pronta para colocar no prato, temperar, e ter legumes prontos, por exemplo, daí assar é uma sugestão de preparação para legumes muito prática. Ter isso pronto e aí complementar essa comida que vem do delivery é uma estratégia interessante. E muitas preparações também do delivery não vêm com feijão. E feijão é uma preparação bem importante para a gente comer. Então, pode-se fazer, congelar, descongelando por dia, a cada dia, 3 dias, enfim. Cada um vai ver aí como que é melhor. Mas para quem vai pedir comida em delivery, essas seriam as minhas sugestões aí nesse momento, tá? Complementar, né, o que falta. E como eu falei, lanche é uma refeição que é bastante negligenciada e é uma refeição muito importante, principalmente para quem tem criança, adolescente em casa. O blog Unidos na Quarentena da Sofia, elas fizeram várias sugestões de lanches bem interessantes. Eu sugiro uma preparação que eu adoro, que é a torta de liquidificador. Primeiro porque ela rende, né? Dá pra
depende da quantidade de gente que tem em casa, mas ela dá para alguns dias em geral. E a torta de liquidificador, ela é uma preparação simples e super versátil. Então, a gente não vai pensar em torta de ultraprocessado, não é queijo e presunto que a gente vai colocar. Dá pra gente colocar um frango desfiado, que é clássico, uma torta de atum, carne moída, carne desfiada, ou a carne maluca, né? Dá pra colocar legumes nesse recheio, então picar chuchu, abobrinha, tomate, por exemplo, e colocar nesse recheio fica super interessante. E para quem tem criança, principalmente, dá para fazer isso de uma forma mais divertida, que é fazer as massas coloridas, por exemplo. Então, bater talo ou folhas como espinafre, couve, e fazer uma massa verde, bater com beterraba, ter uma massa rosa, cenoura, deixar massa laranja, enfim. Então, dá para fazer ela de diversas formas bem interessantes. E aí, né, a dica é a gente cuidar do lanche, que eu acho que é uma refeição interessante e importante. E aí tem outras dicas aí no material da Sophie, por exemplo, de como fazer esse lanche, certo? O último momento aqui seriam algumas reflexões a respeito da alimentação. Dá para a gente pensar a alimentação, né, em dois âmbitos. O nutricional, que foi um pouco do que eu falei, e o cultural e comportamental. Nesse processo de quarentena, eu tenho visto dois tipos de manifestações das pessoas. Então, são as pessoas muito angustiadas, né, com o processo de infecção e preocupadas com o sistema imunológico, querendo o alimento mágico que resolva o sistema imunológico. E não é assim que o corpo funciona, né? Não existe um alimento, não existe você só comer lasanha congelada em todas as refeições, só comer ultraprocessado e depois comer um monte de inhame e achar que o inhame vai resolver. Não vai, né? Não é assim. É a mesma diversidade da alimentação, alimentação de qualidade, que vai cuidar aí dessa questão do sistema imunológico. E aí, para isso, eu sugiro que a gente pense na cultura alimentar que a gente tem, né? Quando a gente olha para a cultura, a gente tem respostas bem interessantes. A nossa cultura brasileira é do arroz e feijão. E arroz e feijão, por si só, é um prato super nutritivo e super interessante, né? Uma outra coisa que eu pensei quando eu estava fazendo esse roteirinho pra live, pro vídeo, por exemplo, se a gente pergunta pra nossa avó, pra nossa bisavó, o que é comida de doente, né? O que elas falariam pra gente? Em geral, que comida de doente é a sopinha, a comida caseira mais leve, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque a comida caseira, a sopinha, por exemplo, ela vai ter uma densidade nutricional super interessante, porque a sopa é cheia de legumes, né? Para nutrir esse corpo que está convalescente. E a comida mais leve não vai sobrecarregar o sistema digestório. Então, uma vez que o corpo está doente e que ele está com o sistema imunológico trabalhando muito, é interessante que a gente não sobrecarregue os outros sistemas. Então, a gente alivia pro sistema digestório, faz com que ele absorva melhor essa comida, e aí, absorvendo melhor esses nutrientes, a gente tem um sistema imunológico mais forte. Então, em geral, quando a gente olha para a cultura, a gente tem respostas bem interessantes, né? E o outro tipo de fala que eu tenho visto aí nesse momento de quarentena são falas bastante gordofóbicas, que vão transparecendo uma preocupação em engordar nesse momento de quarentena, né? Isso me leva a pensar bastante sobre que relação é essa que a gente tem com a comida, né? Que relação é essa que as pessoas estão tendo com a comida? Quando essa relação não tá boa, isso faz mal pra gente, né? Acho que não tem nada mais deletério pra saúde do que uma má relação com a comida. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E aí, acho que essa parte, ela vai ficar bem genérica, né? Porque trabalhar essa relação com a comida é uma coisa que a gente faz muito no individual, né? Na live, a Paulinha pontuou que é importante a gente ter essa percepção de que aqui vai ficar um pouco genérico, né? E ela apontou também que pode ser mesmo que a gente engorde nessa fase e
E tudo bem, né, gente? O mundo está mudando, literalmente o mundo está mudando e muita coisa vai mudar. Pode ser que o nosso corpo também mude, a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Mas eu queria poder falar um pouquinho disso, então coloquei esse tema, né? Acho que uma primeira coisa aí que a gente poderia pensar é em manter o nosso corpo bem alimentado, né? E aí todas as coisas que eu falei entram nisso também, mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma percepção muito clara da nossa fome e da nossa saciedade, da nossa fome física, né? Então, nosso corpo, ele dá sinais pra gente. Eu costumo dizer que fome e saciedade são sinais como febre, são sintomas como febre. A febre diz que o nosso corpo tem alguma coisa. A fome também está dizendo alguma coisa sobre a gente. Então, é importante a gente ter essa percepção e a gente alimentar o nosso corpo quando ele diz que ele está com fome e atingir a nossa saciedade, né? Isso é um treino interno super importante. O que acontece muito é da gente não ter isso muito apurado, e daí a Paulinha fala, né, que talvez também não seja agora o momento em que a gente vai conseguir muito lidar com isso, mas, como eu falei, minha proposta é trazer algumas coisas pra gente refletir. Uma primeira reflexão que a gente pode fazer, por exemplo, muita gente vai dizendo, quando eu pergunto o que sente quando fome, é que vai perceber a fome quando os sintomas já estão muito exacerbados, né? Tremor, dor de cabeça, dor de estômago. E esses são sinais de quando a fome já está muito para além, né? A fome começa muito antes disso. Então, por exemplo, eu falo, quando a gente está lá fazendo o nosso relatório, mandando nosso e-mail, e aí vem o primeiro pensamento assim de, nossa, o que será que vai ter para comer hoje no almoço, talvez? Esse é o primeiro sinal que o nosso corpo dá de fome. E, em geral, a gente ignora esse sinal, né? Isso passa. Então, pensar nesses sinais que o nosso corpo vai dando, né? Pra gente ter ali que se haver. Esse primeiro sinal, né? De quando você tá lá mandando e-mail e vem o pensamento do que será que vai ter para comer, em geral, é o momento em que a gente vai entendendo, tá na hora de finalizar isso que eu tô fazendo aqui e ir me haver com a atividade da alimentação, preparar, esquentar, enfim, fazer as coisas que eu preciso fazer para poder comer. Então, né, é um trabalho de percepção mesmo e tomada de decisão em relação a isso. Quando a gente tem a nossa fome física, né, que é isso que eu tô falando, dessa fome que eu falei até agora, a nossa fome física bem colocada, uma outra fome que pode aparecer é a fome emocional, que eu acho que é mais a fome que vem nessas falas que eu tenho visto agora, né? O que seria, então, a fome emocional? É um comer por razões que não tem a ver com fome e apetite, né? É uma reação, em geral, a emoções e sentimentos. A reação de comer na fome emocional, em grande maioria, envolve urgência e exagero. E vem muito acompanhada, né? O comer emocional vem muito acompanhado de frases como, eu mereço, já que, né? Então, já que eu trabalhei tanto hoje, eu mereço comer X coisa, né? Então, é isso que enquadraria aí um comer emocional. E aí, né, como a Paulinha pontuou na live, e eu pontuo de novo, trabalhar isso é uma coisa bem prolongada, uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo, né? Mas acho que para não ficar solto, é importante a gente refletir, são reflexões, gente. Refletir por que a gente está comendo dessa forma, né? O que está nos levando a comer dessa forma, o que tá. Quais sentimentos aparecem. Então, a gente está num momento, como eu falei, ansiogênico, em que a gente está com medo, a gente está estressado. Então, isso convoca esse comer emocional mesmo. E aí, formas para lidar com isso, né? Cada um vai tendo a sua. A reflexão que a gente tem que fazer é: quando comer é o único prazer que a gente tem acessível, a gente começa a ter problema nessa relação com a comida, porque é a única resposta que você encontra para lidar com momentos de instabilidade emocional, né? E não pode ser assim, não pode ser o único. Não é que não pode ser, nunca. Ele pode ser, comer é um prazer e é bom que seja. E não tem problema a gente comer de vez em quando porque tá estressado, mas de vez em quando, né? Se passa a ser, de novo, o único, a única fonte de prazer, a única forma de lidar, ela passa a ser um problema. E aí, bom, eu
listei algumas formas da gente lidar com esses momentos de instabilidade emocional, mas isso vai fazer sentido para cada um, é uma coisa individual mesmo. Pode ser que eu fale e não faça sentido, mas cada um vai buscar aí, né? Mas eu vou falar alguns aqui que eu listei. Então, por exemplo, expressar emoções, né? Falar sobre isso que a gente está sentindo, isso que a gente está passando com pessoas que a gente goste, confie. Quem tem criança, adolescente em casa, falar com eles, porque eles também estão sentindo isso. Ensiná-los, né, o que eles estão sentindo, a nomear o que eles estão sentindo. É uma forma interessante de lidar com esses momentos. Buscar outras atividades, né, que não só comer, então novos hobbies, quem tá em casa, descobrir novos hobbies, né, novas atividades, coisas que já gostava de fazer e não tá fazendo. Cozinhar, como eu falei, né, que é uma atividade que vai ajudar a lidar com essas emoções. Se mexer a cada 2 horas, então muitas pessoas estão trabalhando no computador, né, estão de home office, se mexer a cada 2 horas, não passar horas ali na frente sentado, né, se alongar, pegar aquele solzinho gostoso da manhã, do final da tarde, às vezes, ficar um pouquinho no sol, se alongar, praticar respiração, né, concentrado na respiração e nos batimentos cardíacos, são atividades que podem ajudar a lidar com esses momentos. Dormir bem é importante, fazer atividade física, quem pode, atividade física tem a ver com a liberação de endorfina, hormônio do bem-estar, ajuda também, né, com esses momentos aí. Instagram, YouTube estão aí para ajudar a gente nisso, tem um monte de gente dando aula online agora, né, o mundo está mudando, as formas de oferecer serviço também estão mudando. E aí, por último, gente, a reflexão que eu proponho é que a gente abandone essas pessoas, essas páginas que estão fazendo essas piadas gordofóbicas. Acho que tem um montão de coisa possível da gente falar sobre gordofobia, mas nesse momento o que eu queria trazer é a gente pensar o que tem por trás dessas falas, né? Em geral, o pano de fundo é um padrão de beleza completamente inalcançável, né? E um estilo de vida extremamente rígido. E tudo que a gente não precisa nesse momento é perfeccionismo, né? Acho que o momento não tá para isso. Nunca tá, eu acho, mas especialmente agora, nessa fase delicada que a gente tá, perfeição não vai ajudar em nada, sabe? Por último, sem culpa, né? Acho que isso é importantíssimo. Pediram para eu falar isso, inclusive. O tom do momento não é perfeição, a gente não precisa da perfeição, né? Então, vamos pensar assim, a gente não pode comer só ultraprocessado e a gente não precisa todas as refeições comer 5 cores ou ter 2 hortaliças no prato obrigatoriamente. Acho que no meio disso, a gente está fazendo aquilo que a gente consegue fazer, né? A alimentação saudável, ela também é flexível com aquilo que a gente tem. Ela também vai dizer sobre o cenário, sobre quem está envolvido. Então, sem culpa. Uma última coisinha só que eu esqueci de falar no comecinho, todos os materiais que eu citei, as referências que eu usei, a Rita Lobo, a Sophie, né, os manuais, vão estar na descrição do vídeo para vocês acessarem online, tá bom? Enfim, essas eram as dicas e reflexões que eu queria propor. Eu espero muito que isso ajude. E qualquer coisa, estou disponível. A minha página no Instagram é o nutrir.mamá, mas quem tem o contato da Ludicar também consegue me contatar, tá bom? Muito obrigada!